quando este homem adquire as terras de Jerusalém, ele precisa voltar porque ele é comandante das tropas romanas. Só que quando ele volta, ele não pode voltar e deixar aquele lugar de qualquer jeito. Ele precisa deixar alguém ali para tomar conta das terras que foi conquistado. Quando ele volta para o Império Romano lá, ele deixa os publicanos. Os publicanos agora é contratado para trabalhar agora para o Império Romano. E quando isso acontece, vai começar a nascer no coração do judeu, vai nascer ódio, vai nascer ira. Por que, pastor Jardel? Porque os publicanos não pertenciam ao Império Romano. Os publicanos não faziam parte de Roma. Os publicanos faziam parte de Israel. Só que quando isso acontece, o judeu vai alimentando seu coração com ódio, com ira. E toda vez que um publicano passava pela rua, os judeus apontavam e diziam assim: olha, eis aí um ladrão, eis aí um homem que não pode morar no céu. Se você perguntasse o judeu naquela época e perguntasse, dissesse assim: olha, quem não pode morar no céu? Logo ele ia dizer: olha, o publicano não pode morar no céu, porque o publicano trabalha para os nossos inimigos. O publicano não pode morar no céu, porque o publicano traiu a confiança do seu povo. E isso foi aumentando o ódio, foi aumentando a ira. A história disse que quando os filhos dos publicanos passavam na rua, eles eram apontados, as pessoas diziam: está vendo este menino aí? É filho de um homem que não pode morar no céu. Quando as esposas dos publicanos desciam as feiras de Jerusalém, as mulheres eram atacadas pelos judeus, sofria. Joséfo conta em seu livro chamado Talmud assim, que as mulheres, as esposas dos publicanos, morriam de tanta depressão, porque o ódio do coração do judeu era tanto que apontava as moças e dizia: eis aí uma mulher que se casou com um homem que não pode morar no céu, eis aí um homem que é ladrão, eis aí um homem que trabalha para os nossos inimigos. Só que quanto isso vai se passando o tempo, e que eu vejo a história desse Zaqueu aqui, eu vejo uma história dentro de outra história. Por quê, pastor? Porque os publicanos, eles funcionavam da mesma forma que o sacerdócio. Lembra quando o sacerdote ele vinha a falecer? Quando ele chegava nessa fase que terminava ali a sua história, o filho tinha que assumir o cargo do pai agora e dar seguimento à história. O publicano também era a mesma coisa. Quando o pai morria, e se o pai tivesse o cargo de publicano, o filho tinha que assumir esse cargo e dar seguimento à história. Mas quando eu vejo a história de Zaqueu, pastor, eu vejo que Zaqueu não pediu para ser publicano, a vida que lhe colocou para ele ser publicano. Quando eu vejo a história deste homem aqui, eu vejo que Zaqueu não pediu para ser publicano, não pediu para ser cobrador de imposto, não pediu para trabalhar para o Império Romano, mas a circunstância da vida foi lhe colocando. E quando isso acontece, os publicanos sofriam perseguição, os publicanos eram amaldiçoados porque os judeus amaldiçoavam eles. Quando eu olho para a história deste homem aqui, eu vejo que Zaqueu só precisa de uma única oportunidade. E tem oportunidade que ela não bate duas e nem três vezes, ela aparece uma vez só. E Zaqueu entendia: eu não posso perder a oportunidade, eu só preciso de uma única oportunidade para a maldição da minha família ser quebrada, para essas palavras que os judeus lançaram sobre nós ser quebrado. Mas quando eu olho essa história aqui, parece que eu vejo alguém dizendo: pastor, assim, olha Zaqueu, fiquei sabendo de um homem que pode quebrar essa maldição na sua casa. Ele pergunta: quem é este homem que pode quebrar a maldição da minha família? Alguém disse: Zaqueu, um certo dia esse homem, ele estava num casamento, rapaz, e não é que no casamento o vinho se acaba, e você que é bom de Bíblia sabe que a palavra vinho na Bíblia significa alegria, e se tem uma coisa que não pode faltar no casamento é alegria. Quanta alegria falta no casamento, Jesus disse: ei, traz a água para cá, porque eu vou colocar alegria neste casamento de novo. Zaqueu, e não é que este homem fez o milagre? Zaqueu é este homem que pode mudar a sua história. Um certo dia ele jogou a saliva no chão, pegou ali, fez o barro e passou nos olhos do cego, e não é que o cego voltou a enxergar Zaqueu, este homem ganhou vista. Zaqueu, este homem, um certo dia estava pregando na sinagoga ali, e não é que a casa estava cheia, eles desceram o paralítico pelo telhado, Zaqueu, e este homem foi curado. Zaqueu, um certo dia, esse homem caminhava no meio da multidão, e uma mulher, Zaqueu, que sofria com fluxo de sangue, apenas tocou na orla deste homem, e não é que saiu virtude, e ela foi restaurada. Zaqueu, este homem que eu falo para você, ele pode mudar a sua história. Zaqueu disse: aonde que este homem está? Me apresenta este homem. Alguém disse:
Está lá na entrada de Jericó, lá no entrocamento de Jerusalém com Jericó. Este lugar, Davi vai colocar o nome de Vale da Sombra da Morte. Por quê, pastor? Porque era a entrada de Jericó. Havia muitos salteadores ali, que as pessoas chamavam até mesmo da sombra da morte. Só que quando Jesus está entrando neste lugar aqui, ali havia muitas cavernas, muitas árvores. O historiador disse assim, que não foi só Zaqueu que subiu na árvore para ver Jesus. Por quê, pastor? Muitas pessoas subiam em caverna, em casa, para ver Jesus. Quando Jesus chegava numa cidade, você já viu que quando alguém famoso chega numa cidade ou chega no lugar, ele atrai a multidão. As pessoas querem chegar perto daquela pessoa famosa. Todo mundo quer tirar foto, quer postar no Instagram, no Facebook. Por quê, pastor? Porque ele atrai a atenção de todos. Se um famoso consegue atrair a atenção da multidão, imagine aquele que curava, que sarava, imagine aquele que podia dar um milagre, imagine aquele com apenas um toque saía virtude. Imagine se um famoso atraía a multidão, imagine aquele que ressuscitava os mortos quando chegava na cidade. Quando Jesus chegava, a Bíblia diz que a multidão apertava e oprimia. Todo mundo queria chegar perto de Jesus. Só que quando Zaqueu vê, ele não tem acesso, ele não consegue chegar até Jesus, porque a multidão apertava e oprimia. Todo mundo queria tocar em Jesus, todo mundo queria pelo menos chegar perto de Jesus, porque sabia, se eu pelo menos chegar perto desse homem, a minha história nunca mais será a mesma. Só que Zaqueu está dizendo, eu não consigo chegar lá, eu preciso de arrumar alguma coisa para que ele olhe para mim. E aí Zaqueu está dizendo, ei, o que palavras não faz, a atitude começa a fazer. O que palavra não faz, a atitude, a adoração vai começar a fazer. Zaqueu está dizendo, ei, se eu não consigo chegar até lá, então eu vou fazer que ele venha até mim. Se eu não consigo chegar até Jesus, então eu vou manifestar alguma coisa para que ele venha até mim. Mas o que você vai fazer, Zaqueu? Ele está dizendo, eu não sei, eu vou começar a adorar, eu vou fazer alguma coisa, mas se eu não consigo chegar até ele, então ele chegará até mim. E Zaqueu precisa agora de atrair a atenção de Jesus. Zaqueu procura alguma coisa para atrair a atenção de Jesus. A adoração de Jesus, a adoração de Zaqueu vai atrair Jesus agora, mas não com palavras, porque Jesus está longe, a voz não chega lá, mas a atitude da manifestação do culto dele vai trazer Jesus até ele, pastor. Não, você não entendeu? A atitude do culto dele agora prestado para Jesus é que vai atrair Jesus para perto dele. Zaqueu vai subir num pé de figueira brava. Quando ele sobe num pé de figueira brava, escute isso aqui, Zaqueu não precisa de falar mais nada. A atitude dele subindo no pé de figueira brava já está mostrando alguma coisa para Jesus. Por quê, pastor? Escute, o pé de figueira brava, ele crescia até 12 metros de altura, o seu tronco 2 metros de largura, e ele é uma árvore toda espinhosa. Ninguém sobe num pé de figueira brava, porque é uma árvore cheia de espinho. Mas quando Zaqueu está olhando para o pé de figueira, ele não está vendo os espinhos, ele já está vendo Jesus chegando perto dele, pastor. Por quê, pastor? Porque espinho fala de problema, espinho na vida fala de dificuldade, mas ele está dizendo, eu não olho para a dificuldade, eu já vejo a minha vitória do outro lado. Não é os espinhos, não é o problema que vai parar o meu culto, não é os espinhos da vida, não é as dificuldades que vai parar a minha adoração. Ele está dizendo, ei, eu não estou vendo os espinhos, eu já estou vendo Jesus perto de mim, me chamando. Quando ele sobe ali, imagine Zaqueu subindo no pé de figueira brava agora, se cortando todo porque a árvore é espinhosa. Mas ele está dizendo, para ele vir até mim, então vale a pena. Para ele chegar perto de mim vale a pena. Por quê, pastor? Porque o pé de figueira brava, ele tinha um problema.
Escute, um certo dia Deus disse que o povo dele, eu e você, se parecia com o pé de figueira brava. Sério, pastor Jardel? Sim. Deus olha para o pé de figueira brava, e o pé de figueira brava, o nome já disse, pé de figueira brava, ou no hebraico, pé de sicômoro. Ele tinha um problema, um defeito. Deus chega perto do profeta Amós e disse ao profeta: está vendo esse pé de figueira? O profeta disse: sim, Senhor. Deus disse: se parece comigo, se parece com o meu povo. Se parecia um pouco comigo e um pouco com você. Por quê, pastor? Porque o pé de figueira brava, ele levava esse nome de figueira brava porque ele tinha dificuldade para gerar. Quando o figo ficava verde e que ele tinha o processo do amadurecimento, ele tinha o problema para amadurecer. Do processo verde, ele pulava a etapa e não amadurecia, ele apodrecia, pastor. E Deus olha e diz: está parecendo com o meu povo. Por quê, pastor? Porque Deus não procura uma geração que seja verde e nem seja podre na presença dele. Deus procura uma geração madura, uma geração que Deus fala e o homem entende, uma geração que pode estar no deserto, caminhando no deserto, mas sabe que no deserto ele não vai morrer, que Deus vai mandar o maná do céu. Uma geração madura sabe: eu posso estar no deserto, mas eu não vou morrer de sede, porque Deus vai enviar uma rocha e da rocha vai brotar água. Uma geração madura que Deus procura pode jogar na fornalha, mas lá na fornalha Deus está dizendo: eu não te livrei na fornalha, mas lá dentro eu vou te livrar. Eu não te tirei lá de lá, mas é lá dentro que eu vou te livrar. E o crente que é maduro, ele sabe: pode me jogar na fornalha, mas eu tenho promessa e não vou morrer lá dentro. Um crente que é maduro, ele sabe: pode me jogar na cova dos leões, mas eu não vou morrer lá dentro. Por quê? Porque quando eu olho para os céus, eu sei da onde que vem o meu socorro. Eu sei que nenhuma ferramenta prosperará contra nós. Por quê? Porque você é maduro para entender que Deus, Ele é contigo. É essa geração que Deus procura. O profeta olha e disse: Senhor, ela tem dificuldade para gerar. E Deus disse: mas eu tenho a solução. Em tudo Deus tem resposta. Eu vou falar de novo. Em tudo Deus tem resposta. Em tudo Deus tem a solução. Por mais que não gera, Deus disse: eu sei como fazer gerar. O profeta disse: como, Senhor? Deus disse: pega uma lâmina, um bisturi, sobe no pé de figueira, rasga figo por figo. O profeta Amós sobe e começa a rasgar figo por figo. Algumas feridas eram mais profundas, outras eram mais rasas. Quando ele acaba de ferir todos os figos, Deus disse: desce. Quando ele desce, Deus disse: agora espera a estação da chuva. Quando a chuva vinha sobre o pé de figueira brava e molhava aqueles figos ali, a água entrava pelas feridas que o profeta fez, e a água tinha o poder de fazer que os figos viessem amadurecer. Mas alguém olhava e dizia: mas o figo está ferido. Mas Deus disse: mas ele amadureceu, mas ele foi cortado, mas ele amadureceu. Deus disse: ei, não importa o que está por fora, o importante é que ele amadureceu. Ele pode estar cortado, pode estar machucado, mas por dentro ele está maduro. O que vale para Deus é primeiro ser curado por dentro, para depois ser curado por fora. Não adianta ser curado por fora, mas por dentro não amadurece, por dentro não entende nada. Deus disse: então deixa eu curar por dentro primeiro, para depois curar por fora. A água tinha o poder de entrar pela ferida do figo e fazer-se que um figo amadurecesse. Ele estava ferido, mas ele estava maduro. Quando eu olho para isso, então eu vejo que nem todas as feridas da vida é o diabo. Eu vou falar de novo. Nem todas as feridas da vida é o diabo. Quem é que mandou ferir os figos? Foi Deus. Deus disse: fere. Sabe por quê? Porque quando eu e você tiver dificuldade para
gerar, para amadurecer e não ter espaço para a água chamada Espírito Santo de Deus entrar na nossa vida, Deus vai permitir algumas feridas, pastor, mas não para matar, não para morrer, mas para nós amadurecer na presença dEle. Por mais que seja ferido, Deus está dizendo, mas não vai morrer, não vai morrer, não é para matar, é para ser curado, é para o Espírito de Deus entrar e sarar. Oh meu Deus! Deus disse, parece com o meu povo, porque Israel tinha dificuldade para entender a voz de Deus. Deus vinha pela esquerda e o povo ia pela direita. Deus disse, ei, não é assim, amadurece. Paulo disse, quando eu era criança eu falava como criança, quando eu era jovem eu falava como jovem, mas eu preciso crescer. Eu preciso crescer. E Israel não crescia. Deus disse, parece com o meu povo. E Deus disse, então, para que a água entre, eu preciso ferir. Israel é ferido, vai para o cativeiro babilônico. Quando vai para o cativeiro babilônico, 70 anos cativo, um dia o profeta Ezequiel, ele vai ter a visão de um vale de ossos. Quando ele está num vale de ossos secos, Deus disse, olha profeta. Ele disse, eis que eu olhei e vi um reboliço no meio dos ossos. Você já pegou no dicionário a palavra reboliço para você entender? Reboliço significa bagunça, agitação. Só que por trás daquele reboliço, o profeta disse, ossos se juntam em ossos. Na ótica humana, reboliço, uma bagunça, tudo agitado. Mas por trás, Deus trabalhando. Eu vou falar de novo. Talvez aquela bagunça que você não está entendendo nada. Por que está acontecendo isso, Deus? Por que está uma bagunça? Deus está dizendo, estou trabalhando por trás dessa bagunça. Pela ótica humana você não entende, mas eu estou trabalhando. Você não consegue ver. Nos teus olhos é tudo uma bagunça, mas por trás, quando ele vê os ossos tudo separado, escute isso aqui, o figo foi ferido. Só que quando você vai no ortopedista, pastor, se você perguntar um ortopedista sobre um osso quebrado, como que ele fica depois, a resposta dele sempre será, o osso que foi quebrado e foi colado, ele é mais forte do que aquele que nunca se quebrou. Meu Deus do céu, eu vou falar de novo. Deus disse, não é para matar, é para ser curado. O profeta disse, só vejo osso. Deus disse, ei, o osso vai juntar, vou colar. Aí o ortopedista disse, o osso que foi colado, ele é mais forte. O osso que já foi quebrado e é colado, ele é mais forte do que aquele que nunca se quebrou. Jeremias disse, eu desci na casa do oleiro. O vaso estava onde? Na mão do oleiro. O oleiro é quem? O oleiro é Deus. Você já viu alguma coisa quebrar na mão de Deus? Deus é perfeito. E como que o vaso quebra na mão do oleiro? Sabe por quê? Porque quando Deus fazer de novo, Deus está dizendo, ei, vai ficar mais forte, vai ficar mais forte, vai ficar mais forte do que aquele nunca se quebrou. Não, ei, não fica com raiva, não fica irado. Quando Deus começa a quebrar, quando Deus começa a quebrar, e você disse, meu Deus, parece que o Senhor está me quebrando. É Deus te dizendo, ei, não é para matar, é para você ficar mais forte, é para você ficar mais forte, é para quando a luta vier, a prova vier, você dizer, ei, eu estou mais forte do que aquela luta que eu passei, agora eu estou mais forte. É por isso que Deus disse, olha Jeremias disse, eu olhei, o vaso está quebrado na tua mão. Ele disse, se quebrou na minha mão, porque é eu que vou colar. O osso, Ezequiel, que você está vendo, vai ficar mais forte do que aquele que nunca se quebrou. O pé de figueira tem esse problema. Só que quando eu olho para esse figueira aqui,
Eu entendo uma coisa: ele tinha dificuldade para gerar. O homem não gostava de plantar o pé de figueira brava, porque ele não gerava. Ninguém gosta de andar com pessoas que só andam para trás. Todo mundo quer andar com pessoas que só andam para frente, pessoas que pensam positivo, pessoas que te puxam, mas pessoas que só andam para trás, ninguém quer andar. Todo mundo olha e diz: fica longe de mim. Este era o pé de figueira. Não gerava, quanto gerava era um problema. Se você perguntasse um judeu: quem é que plantou esse pé de figueira? Ele ia dizer: não fui eu, porque eu não perco tempo com aquilo que não gera. É por isso que você vai ver o pé de figueira brava sempre plantado nas entradas da cidade ou no deserto, mas nunca dentro da cidade, porque o homem não plantava. Se o homem não plantava o pé de figueira brava, quem é que plantou esse pé de figueira que Zaqueu subiu? Se os judeus não plantavam o pé de figueira, quem é que plantou este pé de figueira? Escute, o pé de figueira brava, Deus disse: se parece com o meu povo. Como, Senhor? Deus disse: eu explico. Para você matar um pé de figueira brava, uma árvore de 12 metros de altura, 2 de largura, não adianta só passar o machado e cortar ele, não. Deus disse: se parece com. E Deus vai explicar o porquê, pastor. Porque para matar ele não adianta só cortar. Não adianta só descer o machado, a foice nele. Você pode descer o machado, cortar ele, tirar ele deste lugar para ele cair aqui. Mas para ele morrer, você precisa de cortar, mas tirar o contato dele da terra. Pastor, não entendi, explica, eu vou explicar. Tudo que uma planta e uma árvore precisa de quê? É dar? Porque a origem da planta é a terra. A origem da árvore é a terra. Tudo que a árvore precisa é da terra para ter vida. Você já tirou um peixe de uma água para você ver o desespero dele? Você tira um peixe da água, você nem precisa de matar ele. Pouco tempo que ele ficar longe da água, ele vai morrer. Porque tudo que ele mais quer é voltar para a origem. Porque dentro da origem dele, ele tem vida. Ah, meu Deus do céu. Só que quando Deus vai criar o homem, Deus não manda água e nem terra criar. Deus disse: deixa que eu crio o homem. Por quê, Senhor? Porque a origem do homem não vai ser terra e nem água. A origem do homem será o próprio Deus. Aí Deus cria o homem. É por isso que quando o homem se afasta de Deus, ele vai morrendo aos poucos. Jesus disse: ei, eu sou o caminho que leva ao Pai. Eu sou a verdade que vocês nunca ficarão enganados. Mas eu também sou a vida de vocês. Quer ter vida? Então anda com Jesus. Quer ter paz? Anda com Jesus. Quer ter alegria? Anda com Jesus. Quer ter esperança? Permaneça em Jesus. Jesus disse: ei, aquele que permanece em mim, eu permanecerei em vós. Aquele que anda comigo, eu ando com ele. Agora, quando você sai de perto de Deus, é tudo que a figueira está dizendo. Para mim morrer, não basta só cortar, não basta só ferir, não basta só machucar. E Deus disse: se parece com o meu povo. Por quê? Porque para morrer tem que estar longe da terra. Ah, meu Deus, eu vou falar de novo. Pode cortar, pode ferir, pode descer o machado, desce a foice, mas a figueira está dizendo: